Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o quinto e último episódio da nossa série sobre as vocações. Sendo o episódio de hoje o último episódio sobre a vocação do catequista. No dia 10 de maio de 2021, o Papa Francisco instituiu o Ministério do Catequista como uma vocação, então não poderia deixar de falar dele nesta série, mesmo que nós não tenhamos um domingo específico para ele. Em 2022 nós tivemos 5 domingos, então conseguimos ter um domingo para falar sobre cada vocação. Esse ano, porém, a gente não conseguiu, mas não é um empecilho, a gente fala durante a semana mesmo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos, de se inscrever aqui no meu canal e de acionar o sininho das notificações, tá bom? Sem enrolações, vamos começar! Se fosse para premiar uma das pessoas mais importantes da Igreja Católica, seriam os catequistas, porque atualmente a gente necessita muito de bons cristãos, que sejam boas crianças, bons adolescentes e bons adultos, para que futuramente eles também possam ajudar a catequizar as próximas gerações. Infelizmente, a minha geração, por exemplo, a chamada geração Z, já não conhece mais os sacramentos, não conhece mais os mandamentos da igreja, não tá nem aí para a religião. E dentro dessa realidade se faz ainda mais necessário que tenhamos bons catequistas para que nos possam ensinar essas coisas. É por isso que no jubileu do ano de 2000, o saudoso Papa São João Paulo II disse que a igreja precisava de uma nova evangelização, de um novo ardor, para que todas as pessoas que são como ovelhas desgarradas pudessem voltar, e para que aqueles jovens que não fazem ideia do que é a fé católica possam conhecer e possam se encontrar dentro da igreja. Porque uma das visões mais erradas que criaram atualmente é que dentro da igreja não há espaço para as pessoas, sendo que a igreja é o local mais aberto para as pessoas e para suas diferentes personalidades. A diferença é que as pessoas elas querem continuar a vida inteira vivendo no pecado, quando dentro da igreja Deus abraça, mas ele pede para que você se converta. E é por isso que nós precisamos de bons catequistas, para que mostrem da maneira mais amorosa e clara possível para essas pessoas que tá tudo bem elas serem diferentes, desde que elas se esforcem para não serem pecadoras e pecarem menos. Muitas pessoas foram como ovelhas desgarradas para outras seitas, para outros tipos de religiões, porque infelizmente não conheciam de verdade a nossa doutrina católica. Não conheciam a Bíblia, não conheciam Jesus, não conheciam os santos, não conheciam os mandamentos, não conheciam verdadeiramente nada. Porque, querendo ou não, as seitas lá para fora da igreja são muito mais chamativas. E Jesus mesmo já havia dito nas suas escrituras que viriam lobos disfarçados de cordeiros. E esses lobos disfarçados de cordeiros são essas seitas que arrastam as pessoas enganando elas. E elas vão embora da igreja por 3 motivos. O primeiro é porque talvez a família dela não tenha catequizado. E a primeira catequização deve ser dentro da família. 2. Porque às vezes o catequista lá da igreja dela também não ajudou em nada. Às vezes ele ficou falando só sobre coisas ambientais e sobre o ambiente e sobre a preservação, e não que isso não seja importante, mas dentro da igreja as pessoas devem ser ensinadas sobre Cristo e não sobre a globalização. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ou então por uma rebeldia, mas tudo isso pode ser muito amenizado e até evitado com boas catequizações. Porque quando a gente conhece as coisas, a gente consegue amá-las. Santo Agostinho sempre falava que para conhecer uma pessoa não é necessário você ver o que ela faz, e sim o que ela ama. E a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Então não tem como eu dizer que eu amo a Igreja Católica sem conhecê-la. E é por isso que as pessoas não amam e não seguem a Cristo, porque elas não o conhecem. E para isso se faz necessário bons catequistas. Primeiramente, bons catequistas em casa, como pais, e segundamente, bons catequistas dentro da igreja. Nos últimos anos, a catequese tem diminuído muito. Primeiro porque antigamente a catequese começava em casa, no colo dos pais, vamos dizer assim. Os primeiros catequistas eram os pais. E isso foi se degradando muito com o tempo, infelizmente por conta do divórcio, da degradação das famílias e da destruição das famílias. Famílias que não permanecem unidas por mais de 3 anos. E é por isso que as crianças ficam a par de uma relação estranha, que elas não sabem em quem acreditar e nem o que seguir. Outra coisa que também tem estragado muito a catequese é essa levada pro social. Tudo é sobre o social, tudo é sobre o pobre, tudo é sobre o ambiente. E não que não sejam causas importantes, porque a Igreja Católica acolhe todas essas causas para ajudá-las. A igreja é mãe, e toda mãe gosta de ajudar em todas as áreas da vida dos filhos. Mas o principal de uma igreja é Cristo. É conhecer Cristo e levar Cristo para as outras pessoas. E por conta de todas as catequeses estarem sendo mais levadas para um lado social, as pessoas não têm entendido nada. E muitas vezes têm ido embora buscar em outras seitas o que elas não veem dentro da igreja. Sendo que a igreja é muito ampla, muito bonita e muito bela. Mas as pessoas não exploram isso.
Apenas boas catequeses podem formar bons cristãos, e apenas boas catequeses podem ensinar as pessoas os sacramentos e a verdade de Cristo. E nas próprias escrituras podemos ouvir que o povo se perde por falta de conhecimento, e esse conhecimento deve ser adquirido a partir primeiramente da catequese, para que as pessoas não saiam da igreja sem conhecê-la, para que as pessoas possam verdadeiramente entender que dentro da igreja há tudo, e que não é necessário buscar nada para fora. Agora, contarei para vocês a história de um homem e uma mulher que foram excelentes catequistas, sendo este homem São José de Anchieta, ou o Padre Anchieta. Nascido nas Ilhas Canárias, na Espanha, José se mudou ainda bem novinho, com 14 anos, para Portugal, e em prol dos estudos ele ingressou na Universidade de Coimbra para estudar letras e filosofia. Foi então, em Portugal, o local onde ele teve o primeiro contato com a Companhia de Jesus e com o testemunho de São Francisco Xavier. Com apenas 17 anos, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele fazia o seu compromisso de abandonar tudo e servir a Deus. Anchieta se tornou jesuíta em 1551, onde fez um noviciado muito exigente, e mesmo com saúde bem frágil, ele fez os seus votos de castidade, de nobreza e de obediência no ano de 1553. Aos 19 anos, José veio para a terra de Santa Cruz, ou seja, veio para o Brasil, e foi uma parte essencial da evangelização dos nativos daqui. Se dedicou a aprender o idioma deles e lutava bravamente contra os abusos que os portugueses faziam com os nativos. Em 1566, foi ordenado sacerdote. E em 1577, foi nomeado provincial da Companhia de Jesus aqui no Brasil, cargo que exerceu até 1585. José gostava muito de poesia, tanto que era chamado pelos seus amigos de Canarinho, e escreveu vários poemas sobre as histórias da vida de Jesus. Em um tempo que era muito difícil continuar se mantendo santo, após ele ter se feito refém pela paz do local, em uma oração muito amável com Nossa Senhora, ele escreveu um poema para ela que é muito aclamado até hoje, chamado de Poema à Virgem. E muitos dos seus escritos são de total e grande relevância para a história do Brasil. Assim como o fundador da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, São José de Anchieta também participou de muitas coisas. Andou por vários lugares, estabeleceu muitas escolas, educou muitas pessoas e ensinou o catolicismo e o cristianismo para muitos jovens. Muitos milagres e curas foram realizados por sua intercessão, que era um homem de muita fé e que sempre era acompanhado pelo Espírito Santo e por Nossa Senhora. Considerado o apóstolo do Brasil, José de Anchieta foi beatificado no dia 22 de junho de 1980 pelo Papa São João Paulo II, e no dia 3 de abril de 2014 foi declarado santo por intermédio de um decreto assinado pelo Papa Francisco. A próxima história que irei contar é da vida de Santa Clélia Barbieri, proclamada, assim como São José de Anchieta, a padroeira dos catequistas. Clélia nasceu no dia 13 de fevereiro de 1847 em São João de Persiceto, na Itália. Os seus pais, chamados de Jacinto e José, eram muito católicos, e como demonstração de fé, batizaram Clélia no mesmo dia em que ela nasceu. Então assim ela viveu sua infância num lar muito cristão, habituado à oração, à Santa Missa, à reza do terço e à vida paroquial. Clélia recebeu o sacramento da Crisma com apenas 9 anos de idade, e desde então ganhou um novo impulso na sua fé. Clélia tinha muitas virtudes, e ela exercia essas virtudes em todos os lugares. Na escola, em casa, na paróquia, ela era uma menina muito prestativa e amorosa, e isso era notável de longe. Somente 2 anos após a sua crisma, com 11 anos, ela recebeu a primeira comunhão, e a partir daí ela se tornou outra pessoa. Com apenas 15 anos, ela já entrou na ordem das operárias da doutrina cristã. E ali dentro ela se destacou muito, porque ela era muito amável e ela se preocupava muito com essas causas da igreja a qual estava passando por muitas dificuldades na época. Para perseverar na fé e no amor, ela se apegava muito às parábolas de Jesus e às histórias da vida dele nas escrituras. Com apenas 20 anos, ela foi inspirada por Deus para criar como se fosse uma ordem totalmente voltada para Cristo. E para isso ela teve a ajuda do seu pároco, que se chamava Caetano Guide. Além disso, suas 3 amigas, Úrsula, Teodora e Violeta, participaram dessa criação. A missão era muito simples, mas era muito profunda e essencial para a igreja. A inspiração dada por Deus a Clélia era para que ela criasse como se fosse uma ordem, onde tinham mulheres leigas que estavam dispostas a ensinar e a catequizar as pessoas para que elas pudessem verdadeiramente conhecer a Igreja de Cristo, todos os seus mandamentos e as Sagradas Escrituras. A missão começou bem pequenininha, tanto que cada uma rezava em suas casas e depois, quando elas se encontravam, elas compartilhavam. Mas com o tempo, os jovens começaram a ver o fervor daquelas meninas e quiseram participar também. Elas eram verdadeiramente a representação do amor, da compaixão e da piedade, tanto que as pessoas apelidaram elas carinhosamente de madres. Tanto que após a morte de Clélia, a congregação recebeu o nome carinhoso de Irmãs Mínimas de Nossa Senhora das Dores.
Santa Clélia faleceu tendo completado apenas 23 anos de idade. Faleceu no dia 13 de julho de 1870, vítima da tuberculose. No seu leito de morte, entre as dores e os sofrimentos que ela teve que passar, ela apresentava grande alegria pelo fato de saber que iria comungar para sempre com Cristo Jesus. Após o seu falecimento, as suas filhas espirituais se transformaram numa grande luz para a igreja local, perseverando na vivência do evangelho, na caridade para com os pobres e necessitados, sendo a luz de Cristo no mundo. O testemunho da madre adolescente sempre é muito aclamado e muito amado para as pessoas que o escutam. No ano de 1989, ela foi declarada santa pelo Papa São João Paulo II, e um ano depois foi declarada também instituída como a padroeira dos catequistas. No ano de 1993, a igreja de Le Boudrier foi declarada como um santuário, pois é lá que está o túmulo de Santa Clélia. A existência dessa amável santa foi muito breve, mas a sua mensagem de viver o evangelho e pregá-lo durante o dia a dia ecoa até hoje. Após toda essa série das vocações, espero que eu tenha conseguido passar para vocês a importância de cada uma delas. Uma vocação não anula a outra, e tá tudo bem se você ainda não sabe a sua vocação. Cada vocação é linda, independentemente daquela que Deus escolheu para você. Assemelhe-se a Jesus para que você possa se igualar a Ele e que possa ser a verdadeira representação de Cristo aqui na Terra. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar o vídeo, de comentar e também de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Santa Clélia Barbieri, rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.